Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Teólogo na Net e iniciamos mais uma pesquisa sobre os grandes fatos e acontecimentos da Bíblia. E hoje em uma plataforma completamente diferente, de um modo bem inovador, nós vamos conduzir essa pesquisa sobre a Torre de Babel, mitos e verdades. E eu vou fazer algo interessante, eu vou entrevistar o professor Tiago Santos, que é o nosso convidado dessa pesquisa de hoje. Eu vou deixar o professor daqui a pouco se apresentar. Eu tenho a certeza que ele vai trazer grandes conhecimentos para nós nesta nossa pesquisa de hoje. Vamos lá. A Torre de Babel, mitos e verdades. Então, professor, fique à vontade para se apresentar. Bom, é um imenso prazer poder participar desse quadro do canal Teólogo na Net, Mitos e Verdades. Eu tenho a certeza que a nossa pesquisa vai ser enriquecedora. Bom, deixa eu me apresentar, eu agradeço pela oportunidade. Eu sou o professor Tiago, como já dito pelo nosso querido. Eu sou formado, eu sou bacharel em teologia e também especialista no Antigo Testamento. Me formei em teologia, fiz o bacharelado em teologia na Universidade Metodista em 2015 e em 2019 eu concluí uma pós-graduação em estudos bíblicos no Antigo Testamento. Me tornei especialista no Antigo Testamento e atualmente eu estou fazendo agora mais uma pós, só que é no Novo Testamento. E eu tenho a certeza que essa nossa investigação de hoje vai trazer muitos dados interessantes que vão enriquecer o nosso currículo de conhecimento a respeito da Palavra de Deus. Eu estou ansioso para ouvir as perguntas e poder ajudá-los nessa investigação do vídeo de hoje. Muito obrigado, professor. O prazer é nosso por ter aceitado o nosso convite e participar dessa nossa pesquisa de hoje. Bom, professor, nós gostaríamos de saber, a primeira pergunta referente à Torre de Babel, mitos e verdades, em qual contexto a Torre de Babel surge, melhor dizendo, a história da Torre de Babel, professor? Qual é o contexto da história da Torre de Babel? Então, um contexto a respeito da história da Torre de Babel, ele começa bem antes desse período que nós estamos investigando. Ele pode ser dividido em dois momentos. Podemos falar o período antes do dilúvio e depois o período após o dilúvio, período pós-dilúvio. Período antes do dilúvio de Adão até chegarmos em Noé, podemos dizer que o homem, desde o momento que ele foi criado, ele começou a se autodegradar, se afastar da presença de Deus. Os atos, Eva e Adão desobedecendo a Deus e comendo do fruto da árvore proibida, Caim matando Abel, isso só foi culminando em uma insatisfação da parte de Deus em ter criado o ser humano. Esse ápice acontece, o ápice da degradação do homem, no capítulo 6 de Gênesis, é o ápice da degradação do homem. Então, esse é o período, o primeiro período antes da torre. Depois, o segundo período, que é pós-dilúvio, que já é a partir ali do capítulo 9, o homem, Deus faz uma nova aliança com o homem através de Noé. E no capítulo 10 nós temos o que os estudiosos chamam da Tabela das Nações. Essa tabela, ela corresponde a toda a habitação que foi feita na face da terra. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, são os responsáveis pelo povoamento da terra. No entanto, no capítulo 11, vai ocorrer uma desobediência à ordem de Deus dada no capítulo 9, versículo 1 de Gênesis, que era para o homem povoar a terra. Mas no capítulo 11, verso 1, a descendência de Noé não cumpre, os que vêm do Oriente, não cumpre a ordem dada no capítulo 9, versículo 1. Dessa maneira começa a história da Torre de Babel, e esse é o contexto, o contexto de uma nova aliança que Deus faz, e agora vai haver um novo embate por parte do homem.
Muito interessante, professor. Formidável aí as colocações que nos levam a ver o quanto de informações nós temos antes desse acontecimento, né? A Torre de Babel, que marcou um dos períodos aí da história bíblica. Mas, professor, tem uma segunda pergunta. Como foi construída a Torre de Babel? Ótima pergunta. Então, a Torre de Babel, ela foi construída, conforme narrado em Gênesis capítulo 11, versículo de número 3, eles construíram com tijolo e betume. O betume é um material que ele é extraído dos locais onde possuem rios, lagos e até dos mares, até na região do Mar Morto. Tem muitos betumes se formam ali, que esse betume ele é um lodo, é parecido com um lodo. Então, na Mesopotâmia, onde a Torre de Babel foi construída, mais precisamente na cidade de Sinar, que hoje é o atual sul do Iraque, aquela descendência de Abraão, de Nimrod, de Cush, eles extraíram esse betume do rio Eufrate, porque a cidade da Babilônia, Sinar, fica próxima ao rio Eufrates. Então, o rio Tigres e o rio Eufrates são os rios que cortam a Mesopotâmia. Tanto que a Mesopotâmia significa, o nome é terra entre rios, dois rios principais. Do rio Eufrates eles extraíram o betume, e esse betume ele foi usado como o cimento é usado hoje para ser colocado entre os blocos, entre os tijolos, né, da construção. O betume foi usado da mesma maneira para impedir ali a penetração de umidade dentro da torre. Eles construíram dessa maneira. O nome, só quero trazer outra informação que eu creio que vai ser muito interessante para nós, para o nosso conhecimento. O nome Babilônia significa porta de Deus. Os babilônicos, né, os semitas, eles afirmam, segundo uma lenda, que a Babilônia ela foi fundada, essa cidade, por um deus chamado Marduk. É uma lenda, mas os estudiosos também dizem que no ano de 4500 antes de Cristo, isso aí podemos colocar século 45 antes de Cristo, ela já tinha sido habitada, aquela região, pelos sumérios. E só depois desse período é que os semitas chegam na região e vão fazer essas grandes construções. Então, é dessa maneira que a Torre de Babel ela foi construída. Nossa, podemos imaginar como aqueles tijolos, né, como eram feitos esse material no qual foi utilizado para construir a Torre de Babel. Professor, falando em construção e desse período também, a outra pergunta que nós queríamos saber, e os nossos telespectadores também com toda certeza estão curiosos para saber, existem descobertas arqueológicas a respeito da Torre de Babel, professor? Existe e não existe, é um pouco confuso falar, porque a arqueologia descobriu ali na Mesopotâmia um templo, uma estrutura de templo chamado Templo de Zigurate. Esses templos eram diversos ali na terra da Babilônia, tanto que a arqueologia descobriu mais de uma dúzia desses templos nos últimos, aí vamos falar no século XX. Porém, o que acontece? Por conta do decorrer do tempo, dos anos, a terra ali, ela sofreu modificações, podemos falar, no lençol freático do solo. O solo ele foi se transformando e isso talvez nos indica que não haverá possibilidade de encontrar a Torre de Babel por conta dessa mudança climática, né, do solo ali, da geografia da terra. Isso impossibilita, mesmo que haja escavações, muitos afirmam que há uma grande dificuldade em encontrar algum restício ali da Torre de Babel. Porém, afirmam que a Torre de Babel talvez seria um templo dos Zigurates. Como é bom entender, né, que a teologia, melhor dizendo, que a arqueologia, ela ainda busca
evidências a respeito da Torre de Babel e que não foi achado ainda, então, nenhuma coisa que é representativa, nenhum ícone representativo mesmo que demonstra que aquilo foi a Torre de Babel. Interessante. Professor, mais uma pergunta. Quais são os mitos e verdades a respeito da torre? A respeito dos mitos e verdades dessa torre, olha o que acontece. Muitos estudiosos afirmam que a torre ela foi destruída completamente porque o juízo de Deus foi muito grande sobre aquela atitude que os homens tomaram por desobedecerem às ordens de Deus e quererem se fixar somente em um lugar, fazer um grande nome, tocar até o céu. E falam que ela foi destruída completamente. Porém, na Bíblia não há nenhuma passagem que nos mostra que a torre foi destruída por Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Deus destruiu, vamos falar, aquelas nações que cometeram pecados ferronhos e terríveis diante da presença de Deus. Só que da torre não há menção de destruição. Então, é equívoco falar que a torre foi destruída. O que há no registro bíblico, nós podemos perceber, é que os homens se dispersaram, em outras palavras, abandonaram a torre. Como até um estudioso chamado Norman Champley, ele escreve na enciclopédia a respeito da pesquisa, das pesquisas das histórias bíblicas, que houve um abandono da torre e ela ficou abandonada ao léu e o tempo se encarregou então de, vamos falar, né, de destruí-la, mas não foi Deus que destruiu. Esse é um mito aí que ela teria sido destruída por Deus e não é verdade. Ela foi abandonada. Nossa, isso também é interessante. Vejam como o nosso professor expôs aqui que uma linha acredita que o juízo de Deus foi tão grande sobre aqueles que tentaram construir a torre que ela foi destruída. Mas nós aprendemos então que não existe nenhuma narrativa bíblica que afirma que a torre foi destruída e que Deus ali fez um juízo de destruição sobre a torre, mas sim, eles se dispersaram. E muito interessante isso. Professor, para a nossa última pergunta, qual é a leitura teológica que podemos fazer a respeito dessa história bíblica? Qual mensagem nós captamos nessa história bíblica? Os aspectos teológicos que nós podemos tirar dessa história da Torre de Babel são diversos. Se você pegar livros de enciclopédia, né? Se você pegar enciclopédias bíblicas, pesquisas aí de grandes arqueólogos e pastores, evangelistas, teólogos, as mensagens que correm em volta da Torre de Babel são diversas. Eu separei aqui um aspecto que me chamou muito a atenção. Nós percebemos que aquele ato de construir a torre e levaria o povo a tocar até os céus, dá para ver que eles não tinham conhecimento da dimensão da terra, se a terra era redonda, até onde o céu chegava, se era impossível tocar o céu, eles não tinham esse conhecimento. Veja que foi um ato inconsequente mesmo, sem pensar. Mostra que um aspecto ali é da desobediência, da rebelião. Esse tema rebelião, ele cerca a história da Torre de Babel. O homem se rebela contra Deus. Porém, nós temos ali a afirmação que Deus ele desce para analisar e julgar. E essa é a ação de Deus em relação a todos os seres humanos. Deus sempre vai analisar e julgar. O salmista fala isso no Salmo de capítulo 11 e também no Salmo 14, que Deus sonda os filhos dos homens, desce para prová-los. Deus desce e Deus julga aquela atitude confundindo a língua, o idioma, o que é chamado de proto-idioma, o idioma primário que eles existiam, acaba sendo confundido, quer dizer, novas línguas surgem e eles se dispersam. Lembramos que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 4, que de Deus ninguém escarnece. E essa é uma mensagem que ecoa nesta história da Torre de Babel. Deus não pode ser escarnecido, ninguém vai deixar Deus para trás. Outro aspecto que nós aprendemos ali, um ensinamento, é que Deus, por mais que o homem queira desafiar Deus e tirar Deus da história,
o Deus, ele entra na história e ele não pode ser removido da história, e a história tem que ganhar o curso que Deus determina. A vontade de Deus é soberana. Deus, ele opera e o propósito de Deus é cumprido. Quer dizer, a terra é povoada. Bom, essa foi uma colocação abençoada. Tenho certeza que isso mostrou para a gente um lado da Torre de Babel que muitas vezes não conhecíamos, né? De Deus ninguém escarnece. Muito interessante. Essa é a história da Bíblia. Foi um prazer receber o professor aqui em nosso programa. Eu que gostaria de agradecer essa oportunidade, esse convite aqui do canal Teólogo na Net. Foi muito especial, já estou ansioso para uma próxima visita. E eu acredito que essa pesquisa de hoje nos trouxe muitas revelações, detalhes gostosos de aprendermos acerca dos grandes fatos bíblicos. Eu agradeço o convite e mando também um abraço para todos aí, os assinantes do canal Teólogo na Net, os espectadores. Compartilhe, porque eu sei que vai valer a pena. Essas pesquisas ajudam bastante no conhecimento da Bíblia. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite. Volte mais vezes, eu tenho certeza que há de voltar. E os nossos telespectadores, os assinantes desse canal, eu agradeço pela sua audiência e peço você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, dê sugestões de temas bíblicos, porque a palavra de Deus foi feita para ser pesquisada, estudada e contemplada, tá bom? Fica aí esse convite para você se inscrever, caso não seja. Até a próxima na série Mitos e Verdades.